Dando continuidade à minha história, ao que aconteceu comigo, na realidade, com esse caso todo, um grande conflito interior e exterior toma uma proporção gigantesca e tão avassaladora em nosso cotidiano. Interior porque você não fica mais no seu estado normal, e exterior pelo simples fato de que alguma providência tem que ser tomada. Em minha existência de lutas e desafios, alguém se tornou de uma importância vital na minha vida. Eu diria até de uma forma superlativa. E esse alguém é a pessoa de Deus, que me deu equilíbrio, forças nessa jornada tão difícil. Daí, o desenvolvimento de um espírito ponderado e confiante da vitória do bem contra o mal. E exterior, pelo fato de eu começar a salvaguarda, meus entes queridos, e ao homem fugir de mim, com as trocas de ameaças, e eu realmente, de fato, passei a investigar e inquirir os vizinhos a respeito da origem e do passado daquele tal indivíduo. Foi aí constatado que o mesmo tinha e ainda tem familiares nas adjacências de nosso bairro. Foi-nos dito que o mesmo era rejeitado pela própria família e que nem um prato de comida suas irmãs compartilhava com o homem. Dessa forma, o mesmo vivia de pequeno serviço, pouco remuneráveis, e pratos de comida. Dessa forma, fiquei sensibilizado com a situação. E nessa vida, quando buscamos um caráter refinado e altruísta, temos que forçadamente desenvolver duas coisas essenciais em nossa vida: empatia e resiliência. A empatia é a arte de se colocar no lugar dos outros. E a resiliência nada mais é que a arte de você aprender a lidar com os conflitos e existências do nosso dia a dia. Dessa forma, resolvi dar um tempo nesse imbróglio entre nós. Mas não baixei a guarda de forma nenhuma. Passei a evitar esses tipos de lugares, onde de alguma forma poderia me tornar exposto ou vulnerável a ataques furtivos, já que conheço muito bem os modos operando dessa fera e por experiências passadas, partindo do princípio de que por trás dela existe um homem. E já que no ramo da segurança você lida fatalmente com todos os tipos de gente, eu desenvolvi uma sensibilidade segura nessa questão. Houve um dia em que peguei ele totalmente distraído. Deu tempo de prestar atenção
em alguns detalhes no seu corpo, tais como marcas profundas de cicatrizes, manchas negras de surra nas costas e inchaços recorrentes pelas pernas. Ele se assustou e me cumprimentou dizendo: "Fala, seu moço." E eu lhe perguntei: "Qual o seu nome?" E ele disse: "João." E na verdade, ele não mentiu, pois eu já havia apurado a veracidade dessa informação. Então disse a ele que não tinha nada contra ele, se ele procurasse ficar de boa, é claro, não só comigo, como as pessoas do lugar. Ele não me encarava nos olhos, não respondeu, somente balançou a cabeça e seguiu o seu caminho. E eu, o meu caminho. Mas a vida seguiu para ambos. Eu desconfiado e ele evitando cruzar caminhos comigo. Passado algum tempo, de aproximadamente 1 ano, fui me deitar à tarde, bem depois da 1 hora da madrugada. Não havia nem pego no sono ainda, e eu vi uma cantoria em frente à minha casa. Levantei, abri o blackout da janela e do segundo andar da casa dei uma panorâmica para a rua. E qual não foi minha surpresa ao ver o mesmo, olhando diretamente para mim no alto da janela. E a princípio, não levei nada em conta. Achei aquilo inofensivo. Mas um detalhe não passou despercebido. Ao me ver, colocou o dedo em riste e apontou para mim numa clara altitude de confrontar comigo. E foi saindo, olhando diretamente para mim. Voltei para me deitar e logo depois ouvi a tropa de cachorros latir e começarem uma briga feia, bem ao longe. Atentei ao detalhe de a confusão vir a caminho da minha rua. Uma confusão dos infernos. Fiquei ligado nos sons e acima dos latidos. E pude perceber um tropel pesado e profundo. Um galope há muito conhecido. Fui na parte de cima do guarda-roupa, peguei a arma e desci correndo. Peguei a chave, cautelosamente virei a chave, pois eu já sabia quem era e o que era aquilo. Ao sair à rua, fiquei de dentro do quintal, esperando a boa, mas não passou da esquina. Então, naquele dia em diante, a tensão aumentou. Não foram poucos os casos de avistamento no bairro, onde futuramente irei aqui relatar para os inscritos, mas o desafio direto a mim, a princípio não mais ocorreram, mas o derradeiro desfecho estava bem próximo, e nenhum de nós dois sabíamos disso. Era uma sexta-feira. No outro dia, eu estaria de folga. Comprei ingredientes para fazer um pastel chinês para a noite e o lanche terminou por volta das 23 horas. Foi combinado entre minhas filhas
que haveria revezamento nas lavagens da louça. Ficou decidido que a mais nova ficaria incumbida de lavar a louça e a primogênita na arrumação do ambiente da refeição. Eu e a mãe dela subimos para dormir. Daí por diante, vou relatar o que minha filha falou para nós. Bem, começa assim. Eu, Natália, estava na cozinha lavando louça. Minha irmã já havia terminado a arrumação da sala. Estava com fone de ouvido, ouvindo músicas, e eu estava com o vitrô aberto, dando visão para os fundos do quintal. Era abril aqui no Rio de Janeiro, e, portanto, uma época de temperatura mais amena por aqui. Uma leve brisa corria pelo vitrô e os sons da noite tornavam a noite normal. A nossa cadela Tony e a nossa gata Fafá estavam soltos nos fundos. De repente, a cadela entrou igual uma bala pela portinha improvisada por debaixo da porta e foi se esconder por detrás do sofá na sala. A nossa gata entrou pela grade na parte de cima, com os olhos saltados de pavor, com expressão de muito medo. Paralelo a isso, um forte e pesado galope veio pela rua e com ele uma grande quantidade de cães. De repente, o galope para. Os latidos se tornam mais intensos, porém se tornam fixos em frente de nossa casa. Logo depois, algo bem pesado escala o muro e pula para dentro do nosso quintal. E eu chamei a minha irmã. Ela não me ouviu por causa do fone que estava nos seus ouvidos. Comecei então a ouvir sons de passo nos fundos e, ao mesmo tempo, um cheiro horrível, como de uma coisa podre. Até que a sombra negra chega e um rosnado grosso é ouvido. Eu grito por minha irmã e disse a ela que tinha alguma coisa andando nos fundos da casa. Os bichos se esconderam todos, até que minha irmã resolve vir, e junto comigo ela ouve um uivo forte, marcante, totalmente intenso. E largamos tudo e subimos correndo a toda disparada para cima no quarto.